E aí, galera do segundo ano, Patos e Teixeira, tudo bem? Vamos dando continuidade aos nossos conteúdos. Eu lembro que antes de pararmos para a pandemia, nós iríamos iniciar, aqui em Patos a gente já tinha dado início à industrialização brasileira, em Teixeira a gente ia iniciar, beleza? Então acompanhe aí esses slides, eles vão estar disponíveis nos grupos de vocês, é só vocês me solicitarem, né? Eu vou estar disponível para reestabelecer algo que vocês estejam precisando e retirar as dúvidas. Qualquer coisa, vocês têm meu número, eu estou nos grupos, tanto do segundo ano de Patos quanto do segundo ano de Teixeira, então se torna mais fácil o nosso tira dúvidas, certo? Mas não deixe de rever tudo isso, de questionar, que a função da gente é essa mesmo, beleza? Então a gente vai abordar nessas aulas de hoje o processo de industrialização brasileira, né? Como o Brasil se industrializou. Nós sabemos que é uma industrialização tardia, né? Mas vamos entender o porquê, né? O porquê essa industrialização ela é tardia, ok? Quais foram os efeitos sociais, econômicos que o país ele passou e ele enfrenta até hoje por conta disso aí, né? E os políticos, as causas políticas, né? Políticas, entenda, não politicagem, certo? Que o Brasil enfrentou, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o processo industrial brasileiro ele é dividido em 4 etapas, são 4 fases, certo? E a gente vai falar de cada uma delas, eu vou buscar sintetizá-las para que não fique tão extenso, né? E como eu já vi, por exemplo, Isabelle lá no segundo ano de Teixeira, dizendo que uma aula no YouTube, passou de 20 minutos, ela perde a qualidade. Então vamos manter isso aí, beleza? A primeira fase é a fase da proibição. Proibição de quem? Quem proibiu o Brasil de se industrializar? Portugal, né? Porque nós éramos colônia de Portugal ainda, né? E na cabeça dos portugueses, né, a independência econômica geraria a independência política, né? É o que eu sempre digo a vocês quando a gente está falando disso. Não adianta você ser de maior se você não tem sua independência financeira para sair de casa. Você continua sendo dependente dos seus pais. Se você não tem independência financeira, você sempre vai estar com seus pais dentro de casa. Agora, a partir do momento que você é de maior e tem sua independência financeira, você fica independente de fato politicamente. O maior medo de Portugal, de fato, era perder o Brasil. Por quê? Porque o Brasil servia principalmente de uma fonte de recursos quase que inesgotáveis, né? Como Portugal sempre gostou das relações comerciais, era uma grande potência de navegação, uma grande potência comercial daquela época, então era importante. Enquanto o mundo todo estava se preocupando em se industrializar, Portugal estava construindo igreja, né? E ainda na ilusão de suas navegações. Então, Portugal não deu importância para que o Brasil se industrializasse, com medo que nós antecipássemos o nosso processo de independência, né? Portugal só permitiu no Brasil a indústria têxtil, certo? Porque aqui nós tínhamos muita seda e muito algodão, e as olarias, né? Fabricação de tijolo, telha e a parte de ferro, né? Em 1785, Dona Maria I, a rainha conhecida como a Louca, ela proibiu as indústrias no território brasileiro para beneficiar a Inglaterra, né? Você sabe que a Inglaterra ela é o berço da Revolução Industrial, né? Então, quanto menos concorrente ela tivesse, melhor. Então, o Brasil e Portugal serviria para a Inglaterra como mercado exportador, exportava-se para esses países, mas existia um problema. A boa parte da mão de obra trabalhadora no Brasil ela era uma mão de obra escrava. Como é que eu posso comprar um produto industrializado ou qualquer tipo de produto se eu não tenho um salário? Se eu recebo meu pagamento, entre aspas, em alimentação? Não tem como. Então começou-se a ver que a escravidão no Brasil era um problema financeiro para outras nações. E aí, pessoal, onde vai haver... Eu não quero entrar na parte histórica, mas aí é onde vai haver a pressão da Inglaterra, né, a pressão inglesa, para a libertação dos escravos, ok? A segunda fase é o que a gente chama de fase da implantação, né?
ela vai desde 1808 até 1930, certo? Em 1808 foi a época da vinda da família real para o Brasil. A família real, ela foi expulsa de Portugal pelo lendário Napoleão Bonaparte. É isso? Então, ela veio escoltada pelos ingleses até o Brasil, né? E ficou, né? Enquanto Portugal não vinha até o Brasil, eles diziam: bem, eu nem sou daqui nem vim para ficar, então pouco me importa se a colônia vai ser desenvolvida, se ela vai ter um comércio bacana, se ela vai ter um conforto. Mas como eles vieram para ficar, eles tiveram que tomar algumas medidas. E a medida foi desenvolver o Brasil comercialmente para que eles pudessem habitar nas nossas terras. Então a primeira coisa que a família real fez ao chegar no Brasil foi abrir os portos, né? Para que houvesse uma melhor qualidade de fluxo de importações e de exportações. Entre 1861 e 1865, ocorreu a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. E o Brasil foi um grande fornecedor. Assim como na Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi um grande fornecedor de produtos têxteis. Não só têxteis, mas do gênero alimentício. Certo? É tanto que o algodão, né, aí vem as grandes algodoeiras, por exemplo, aqui em Patos, né, próximo ao Veracruz, nós temos a Campal, ali as lojas americanas, nós tínhamos grandes algodoeiras. Campina Grande era conhecida como a Liverpool do Brasil, por quê? Porque era um dos maiores produtores de algodão do mundo, era Campina Grande, tá certo? Então o Brasil começou a trabalhar a grande produção de algodão no país, estimulado por essas duas guerras. Por quê? Porque nós estávamos produzindo bastante algodão e a nossa indústria têxtil, ela começava de fato a ser algo muito importante, ok? Não só a indústria têxtil, né, mas o outro produto era muito importante no Brasil. Esse não era industrializado, esse vinha do ramo da agricultura, que era o café. Em 1929 veio um período, que eu não posso dizer que era parecido com o de agora, mas eu acredito que o pessoal lá passou por problemas econômicos também e sociais, como estamos passando, né? A gente está passando com um a mais que um sanitário, né, e político, nunca deixa de se observar. Nós temos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela influencia diretamente aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, o maior comprador do café brasileiro, que era a base da nossa economia, eram os Estados Unidos da América, certo? E esses Estados Unidos resolveram não comprar, porque não tinha como pagar o nosso café. Então, as fazendas cafeicultoras, elas quebraram, né? A nossa economia, ela teve que se diversificar, né? Getúlio Vargas inteligentemente viu que não dava para a gente ser uma nação comandada pelos barões de café, né? Então, inteligentemente, Vargas vai industrializar o Brasil, começando por indústrias de base. O que são indústrias de base? São indústrias que vão dar origem a outras indústrias. Getúlio Vargas foi o fundador da Petrobras, Getúlio Vargas foi o fundador da CSN, e Getúlio Vargas foi o fundador da antiga Vale do Rio Doce, né, que já foi privatizada, tanto a CSN quanto a Vale do Rio Doce, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, entre 1994 e 2002. Elas foram privatizadas, mas foram indústrias estatais. Ele criou uma petroquímica, ele criou uma mineradora e ele criou uma companhia siderúrgica, ou seja, indústrias de base, indústrias pesadas, que originaram outras indústrias. Então, o que é que fica dessa lição da segunda fase? É que existe um Brasil antes de Vargas e um Brasil pós-Vargas, principalmente na questão industrial, certo? Vargas ele foi o homem que colocou o Brasil, de fato, nesses trilhos da indústria. Foi o ex-ditador e ex-presidente Getúlio Vargas, ok? Perdão, me equivoquei aqui, porque isso aqui é uma tecnologia muito moderna, né? Meus alunos me conhecem, sabem que eu passo no dedo. Mas o Veracruz está modernizado, viu? Nessa era da pandemia, era digital. A terceira fase é a fase da Revolução Industrial, que eu acabei de falar para vocês, né? O governo de Vargas, ele financiou as indústrias de base, né? O Estado ele era muito grande naquela época, ele financiou a criação da Petrobras, da CSN, da Companhia do Rio Doce, e de outras indústrias menores. A última fase, a quarta fase, a que a gente está vivendo, é a conhecida fase da internacionalização. E essa fase da internacionalização, ela começa com JK, Juscelino Kubitschek, né? Com o famoso plano de metas, que o slogan
era que o Brasil cresceria 50 anos em 5, né? Getúlio Vargas não. Juscelino Kubitschek dizia o seguinte, que o Brasil precisava avançar como as nações desenvolvidas, mas não só com indústrias estatais, precisava do investimento estrangeiro. Então, Kubitschek criou o que ele chama do tripé econômico naquela época, que era Estado, mais capital multinacional, mais indústria nacional, geraria emprego e renda e desenvolvimento. Né? É tanto que algumas indústrias elas vieram correndo para o Brasil. Um grande exemplo disso é a Volkswagen. A primeira coisa que a Volkswagen fez quando chegou no Brasil foi homenagear Getúlio, cara, eu tô com o Getúlio na cabeça. A primeira coisa que a Volkswagen fez foi homenagear JK. Como? Fabricando um carro chamado Brasília. Brasília que é o maior símbolo do governo JK. Certo? E a Brasília saiu nas cores da bandeira do Brasil, foi uma sensação na época, certo? Então chegou no Brasil na época de JK a Honda, chegou a Volkswagen e gerou emprego e renda de fato como JK imaginava e sempre quis, né? E aí nós vamos ter na época de JK uma descentralização dessa indústria, ela saiu só do eixo Rio-São Paulo e passou aí para o interior. Um grande exemplo disso é o ABCD paulista, A de Santo André, B de São Bernardo do Campo, C de São Caetano do Sul e D de Diadema. Interior de São Paulo, que tem um parque industrial muito rico hoje, montadoras de carro, montadoras de geladeira, computadores, né, ar-condicionado, ou seja, todo esse material que possivelmente tem na casa de vocês é montado ali no ABCD paulista, certo? Nós vivemos de 64 a 85 o regime militar ou ditadura militar, para alguns chamam a Revolução Gloriosa, como o professor de filosofia de vocês, Valderedo, chama Revolução Gloriosa, mas na verdade é ditadura militar ou regime militar, certo? Então, nesse período nós tivemos a criação, né, e a gente não pode ser leviano e só bater no regime militar, a gente tem que mostrar o que os caras fizeram também, né? Foi implantada em 1967 a Zona Franca de Manaus, e aí eu estou careca de dizer isso já a vocês. Se vocês olharem um ar-condicionado, uma TV, um computador, um tablet, você vai ver lá que tem uma gaivotinha, igual a Johanna do segundo ano. Essa gaivotinha tem lá, produzido na Zona Franca de Manaus. E por que essa Zona Franca de Manaus é tão importante? Porque o governo, na época, né, o governo militar, ele, com o objetivo de povoar a região da Amazônia, ele implantou uma zona, né, onde indústrias precisariam ir, certo? Mas para o meio do mato, como naquela época era, precisariam ir, e elas teriam isenções fiscais, né? Elas teriam, digamos assim, uma redução na carga tributária, redução na carga de impostos. Então, muitas dessas montadoras, elas foram para lá, né? E aí, se a gente for entrar nessa celeuma aí, a gente vai desencadear vários outros conteúdos. Mas eu quero que vocês foquem só na importância dessa Zona Franca de Manaus, certo? Lá é produzido todo tipo de recurso tecnológico que nós temos no Brasil, certo? É muito forte a questão industrial, coceira na perna. É muito forte a questão industrial ali naquela Zona Franca de Manaus, certo? Aqui tem outras, como por exemplo, foi no período militar que se criou a Embraer, certo? Foi no período militar que nós tivemos um acordo de produção de energia nuclear entre Brasil e Alemanha, e aí vai surgir Angra dos Reis, certo? É no período militar também que vai ocorrer as grandes greves no ABC, liderado pelo então presidente, por um então sindicalista e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo? E aí, nos anos 80, nós vamos ter a exploração mineral lá na Serra Pelada. Meu pai, ele saiu daqui da Paraíba para ir para a Serra Pelada, trabalhar no garimpo, né? Ali todo mundo procurava riqueza. Em 83, como em todo fim de governo, na maioria dos fins de governo de uma era, sempre vai existir crises econômicas, certo? Em 83 nós tivemos uma grande recessão econômica, né? E em 86 nós já vamos ter no Brasil, era uma prática comum, quando a economia vai mal, se mudava de moeda. É igual quando o time vai mal, troca o treinador. Basicamente, era assim. Vocês nunca
passaram por uma troca de moeda. Eu já passei, né? Lá em 1993 para 1994, até 95, foi o período que estava mudando, que estava se implantando o real, certo? Em 1990, em 89, nós tivemos o período de redemocratização, com a eleição do presidente Fernando Collor de Mello. Em 90, nós tivemos a abertura do mercado brasileiro, de fato, para as importações. Já era a época do neoliberalismo, com o exemplo do neoliberalismo inglês de Margaret Thatcher, tá certo? Então, nós tivemos a partir daí. A partir daqui, né, a partir dos anos 90, o Brasil passou por um processo de neoliberalismo. Entre 90 e 2003, governos de Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Né, que aí vai chegar as privatizações que eu falei para vocês de algumas das nossas estatais. E quando vocês me perguntam em sala de aula se privatização é boa ou ruim, eu dou os dois lados. Eu só não concordo, e é uma opinião minha, como as privatizações foram feitas. Né, nossas estatais, elas foram entregues a preço de banana, certo? É tanto que hoje a Vale, ela dá um dinheiro gigantesco, certo? Então, basicamente é isso. Esse neoliberalismo e essas privatizações, elas vêm diminuir no governo Lula-Dilma, de 2003 a 2016. Tá certo? E, novamente, se fala em privatização das nossas indústrias estatais, das nossas companhias, do governo Temer para cá. Beleza? Então, gente, só para passar as quatro, né, as quatro fases. Qualquer dúvida, eu estou online. Pode entrar em contato comigo, certo? O sono está pouco e na hora que vocês entrar, se eu não estiver ocupado com alguma coisa, eu vou resolver, certo? Eu vou responder o que vocês precisarem. Caso contrário, a gente marca uma hora e faz aí uma aula via WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, beleza? Forte abraço, tchau, tchau.